Oiê, gente! Tô aqui, sou a Nélita, para quem já me conhece, para quem não me conhece, muito prazer e muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho do teu tempo, né, comigo, parando aí para poder estar assistindo o vídeo. Olha, você tá vendo que tem vários vídeos aí que eu tô com a mesma camiseta, o mesmo cenário, a mesma coisa, porque eu já tô aproveitando para fazer hoje aqui e depois eu vou estar cortando os vídeos e colocando aí, preparando para vocês, tá bom? Vamos agora para outra parte da história. Minha mãe me teve quando eu tinha, não, quando ela, quando ela tinha 38 anos. Então essa história foi assim. A minha mãe, ela naquela época, né, imagina, eu tenho 48 anos atrás, 49, né? Porque 9 meses eu passei na barriga dela. 49 anos atrás, quando a pessoa tinha 38 anos para ter um filho, vamos dizer, ela já era mais velha, né? Até hoje em dia, se com 38 anos para ter um filho, se considera um pouco mais velho, né? E aí, isso, o que aconteceu, o desenrolar da minha vida, é que a minha mãe, quando eu estava na escola, indo na escola, minha mãe levava, buscava, meu pai levava, buscava, porque eu era pequena, né? Então, eles faziam isso. Isso lá antes da quinta série, lá no comecinho da escola, quando eu entrei na escola. Eu não fiz pré, não entrei no jardim, não fiz nada disso, porque eu morria de medo de ficar sem a minha mãe. A minha mãe, eu era grudada, agarrada a ela, meu pai, eu não queria largar deles de jeito nenhum. Eu tinha muito, muito apego à minha mãe e meu pai, sabe? A minha família. Eu recebia tanto carinho deles e tanta história que foram acontecendo, né? Porque quando eu nasci, a minha irmã, as duas, elas tinham 1 ano só de diferença. E eu fui a temporona, sabe aquela rapa do tacho? Como diz, né? A rapa do tacho. Aí veio eu. Aí quando eu nasci, elas tinham 13 e 14 anos. A mais velha 14 e a Dedê tinha 13. E elas não me queriam. Ah, mas por que a minha mãe foi ficar grávida agora? Não, e elas me rejeitaram, vamos dizer assim, entre aspas. E, no entanto, que eu nem lembro muito das minhas histórias de quando eu estava crescendo, tudo com elas, porque elas foram viver a vida delas, elas eram adolescentes, sabe aquela idade? Adolescente, tá descobrindo as coisas, e não queria que a minha mãe falasse de criança. Isso eu fui ficar sabendo depois, né? Depois que eu tive mais velha, que eu fui ouvir essas histórias. E então, elas não queriam, ué, então elas não cuidavam de mim, da minha mãe que cuidava. Então, acredito que toda essa falta que, vamos dizer assim, que as minhas irmãs não me davam naquele momento, a minha mãe e o meu pai supria. Então, eu era muito pegada a eles. Até que, quando eu tinha que começar na escola, eu não ia de jeito nenhum. Não, não vou ficar sem minha mãe. Chegava lá na escola, eu grudava no poste e ficava chorando. Não vou, não vou, não vou. Você acredita? Eu não ia. Minha mãe preparava o jaleco bonitinho, eu comprava lápis, caneta, lápis de cor, lápis de cera, tudo bonitinho. Ai, vamos! Eu ia com a minha amiguinha lá que morava no fundo de casa, que a gente ia junto, amiga de infância, né, Leia? Beijo! E aí, o que acontecia? Chegava lá na escola, na frente da escola, eu já abria o bocão. Ah, não vou ficar aqui, eu quero a minha mãe. E eu grudava na perna dela. Não vou, não vou, não vou. E a minha mãe tentava, a professora tentava, vinha o mundo para tentar me deixar lá na escola e eu não queria. E a minha mãe, claro, mãe, ficava com dó. O que que ela fazia? Tá bom, então não vai ficar. Levava embora para casa de volta. Aí eu toda feliz ia embora para casa. Só que isso, claro que não era bom, né? Porque imagina se eu não tivesse estudado. Sei lá, o que Deus tem os caminhos, né? Os propósitos dele. Mas foram várias vezes assim. Até que um dia a minha mãe foi novamente, ela falou: "Olha, é a última vez". Minha mãe nunca bateu em mim, nem o meu pai, eu nunca apanhei na minha vida. Só o olhar da minha mãe, assim, ó, eu já sabia o que ela queria. Então, eu cresci dessa forma, com educação, obedecendo, né, dentro de alguns limites, porque depois a gente desobedece algumas coisas, mas eu não apanhei, sabe, de levar chinelada, de levar tapa, nunca. Aí, o que aconteceu foi que a minha mãe falou: é a última vez que eu vou levar você na escola. Ok. Quando ela me levou para a escola, eu abri o bocão de novo. Abri o bocão, não quero ficar, não sei o que, grudei nela e tal. A minha mãe falou assim: quer saber? Você não vai estudar. Não vai mais estudar. Se depender de mim, você nunca vai estudar nessa vida. Eu vou me embora.
No meio do caminho, minha mãe tava tão brava, bem. Sabe o que ela fez? Pegou o caderno, rasgou o caderno, pá, quebrou o lápis, quebrou a caneta. Falou, você não vai. E eu, vendo aquilo, era tudo que eu queria, né? Lógico. Você acha que eu queria? Não queria ir na escola. Então, pra mim, eu tava feliz, né? Aí pronto, chega em casa de novo, eu toda feliz. Aí lá no fundo da minha casa, lá tinha uma inquilina, né? Que morava lá no fundo, que é a mãe da Leia. Mãe da Ker, mãe da Rô. A Vani. Aí a Vani falou assim: que não vai estudar o quê? Claro que vai. Pode deixar, Dercy, eu que vou levar ela na escola. Pode deixar que agora eu que vou colocar ela lá. Quero ver se ela não vai ficar. Vai estudar sim. Aí minha mãe falou assim: então tá bom, Vani, pode levar, leva você, porque comigo ela não fica, não adianta. Eu entrava na sala da professora e ficava chorando. Aí pronto, quem foi me levar? A Vani. Aí a Vani me levou para a escola, minha querida Vani. Aí levou para a escola, lá eu fiquei chorando, mas aí ela falou assim: tchau, me colocou lá dentro da classe e eu lá, não, eu quero ir embora junto. Não, 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 você vai ficar aí e eu vou embora, tchau. E foi embora e me deixou lá chorando. A minha mãe não tinha coragem de fazer isso, sabe? De deixar eu chorando, né? Aí a Vani teve e eu fiquei. Aí a partir daí começou a minha história, então. Aí disso tudo, por que eu tô contando isso? Por causa do apego que eu tinha com a minha mãe, que eu era muito apegada a ela, né? Esse apego depois eu fui entender o quanto é importante, mas não é bom. Espiritualmente falando, não é bom. Porque Deus ele fala que ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, sabe? E quando eu compreendi isso, então tudo mudou na minha história. Mas até eu compreender isso, vocês já sabem, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, que ele me ensinou esse mistério também. Então aqui está uma parte da minha pequena história e eu vou terminar por aqui. Eu volto contando os próximos capítulos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Au revoir! É aqui que eu tenho que ficar olhando para que vocês possam compreender que eu estou olhando para vocês. Ou eu tenho que estar olhando aqui? Se eu olhar aqui, desse lado que eu estou olhando aqui, onde tem para cima do Lago Lemã, é melhor? Ou aqui, olhando para os meus olhos? Oiê! Eu mudei um pouco o lado, quem sabe agora vai ficar melhor, né? Você tá olhando para mim? Tá olhando nos meus olhos? Consegue me enxergar? Ou eu tenho que olhar ali? Ali que eu vou olhar para você, que eu vou olhar nos seus olhos? Ali eu tô olhando dentro da câmera. Aqui eu tô olhando para mim. Então vamos ver qual que é o melhor.